Durante o mês de agosto, a nossa igreja dará particular ênfase à família, como já foi dito pelo irmão Fabiano, líder do Ministério de Fortalecimento da Família da nossa igreja. Famílias que vencem em tempos difíceis. Esse é o tema geral do mês da família. Por causa disso, eu resolvi nesta manhã falar sobre um personagem que se tornou muito familiar para mim desde a minha infância. Na verdade, eu escolhi José como um dos meus heróis favoritos de toda a Escritura Sagrada. A maioria das pessoas se refere a ele como sendo José do Egito, mas eu prefiro chamar José, filho de Jacó e Raquel. Diferente do costume que eu tenho, não pregarei sobre um texto bíblico específico, mas sobre o comportamento desse homem de Deus chamado José. A história do personagem da mensagem desta manhã pode ser conferida por você no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 e até o último capítulo, capítulo 50. José é o 12º filho de Jacó, o penúltimo dos 13 que o patriarca teve com suas 2 esposas e com 2 concubinas. Como a gente vai ver no decorrer da pregação desta manhã, José enfrentou dificuldades insuperáveis, mas saiu-se vencedor em cada uma delas. Por isso eu convido você a meditar comigo sobre este assunto. As dificuldades insuperáveis também podem ser vencidas. Vamos, pois, aprender com José a vencer essas dificuldades insuperáveis. E a primeira delas, a dificuldade de sofrer o ódio dos irmãos precisa ser vencida. Quantos de vocês já experimentaram sofrer ódio e inveja de alguém? Levante a mão. É horrível a gente admitir isso. Mas o ódio pode estar presente até no ambiente de família. A inveja nem se fala. Uma das coisas que sempre me apaixonou na leitura da Bíblia é a forma como as Escrituras nos apresentam com tanta franqueza, com tanta clareza, os erros bizarros dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó eram pessoas comuns que cometiam erros horrorosos, a despeito de serem homens de Deus. Não, eles não são mitos, mas são seres comuns como eu e você. Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão, quando a viu pela primeira vez perto do poço, onde ele deu de beber às ovelhas que Raquel pastoreava. Devo lembrar a você que Labão era tio de Jacó, irmão da sua mãe. Portanto, Raquel era sua prima primeira. Jacó trabalhou para o seu tio Labão por 7 anos, para ter o direito de se casar com sua prima Raquel. Na manhã do dia seguinte da festa de casamento, Jacó descobriu que seu tio lhe passara a perna.
Em vez de receber Raquel, recebeu Lia, a irmã mais velha, como sua esposa. E só veio a receber Raquel uma semana depois de prometer que trabalharia por mais 7 anos para o seu tio. As histórias da família formada por Jacó são absolutamente impressionantes. As 2 filhas do seu tio Labão trouxeram para a casa de Jacó as suas 2 escravas. E a Bíblia nos informa que Jacó amava Raquel. Sempre foi a sua esposa favorita, a despeito de ter tido filhos com Lia, com Bila, com Zilpa e com Raquel. Foram 12 filhos homens e uma filha no total. A Bíblia nos informa que Jacó tinha José como seu filho favorito. E aqui está o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês. Gênesis capítulo 37, versos 2 a 11. Antes de eu ler o texto de Gênesis 37, 2 a 11, deixa eu perguntar aqui: quantos de vocês têm filho único? Só tem um filho? Levante a mão, bem alto. Vocês têm o direito de ter um filho favorito, mas só vocês. Eu tive 3, um casal depois da morte do primogênito. E eu não posso ter filho favorito. Mas Jacó tinha. Veja o relato. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Eu quero ligeiramente destacar aqui alguns problemas que precisamos evitar nas nossas famílias para não criarmos dificuldades insuperáveis.
Presta bem atenção. Primeiro, odiar um irmão porque denuncia os meus erros ao meu pai, à minha mãe, é pecado. Esse ódio deveria ser direcionado contra o erro que eu cometi e não pelo irmão que me denunciou. O correto é eu corrigir os meus erros para não ser denunciado. Até porque a denúncia feita por um filho aos pais é sinal de lealdade e de respeito do filho para com os seus pais. A gente tem a mania de criticar José, apontando para ele dizendo, dedo duro, sem vergonha. Eu disse para vocês que eu tenho um casal de filhos. Dininho e Leilane cometiam erros e eles tinham um trato. Se você falar com o papai, eu denuncio você também. Eram coniventes. Não sei se isso acontece só na minha casa. Provavelmente na sua também. Agora, o problema é, se você comete erros, e os seus erros são denunciados por alguém, você não tem que ficar com raiva do denunciante, você tem que ficar com raiva do seu erro. Corrija os seus erros. Você não vai ser denunciado, nunca. Outra coisa, jamais os pais devem ter filhos favoritos, como eu disse, a menos que seja único. Jacó era o filho favorito da sua mãe. Lembra de Jacó e Esaú, gêmeos? Isaac gostava mais de Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó, ele era o filhinho da mamãe. Agora Jacó repete o erro da sua mãe, escolhendo José como seu favorito. Quando pai e mãe têm mais de um filho, tem de tratar a todos de igual forma, sem preferências. E você pode observar que o favoritismo de Jacó por José gerou nos outros filhos ódio e inveja. E eu vou abrir aqui um parênteses para lembrar a você o seguinte: o risco dessa situação de favoritismo tem a tendência de aumentar quando os filhos são originários de relacionamentos anteriores ao casamento. Então, o marido tem um filho de um relacionamento, a esposa tem filhos de um outro relacionamento, e o casal tem outros filhos. E aí? O risco de praticar favoritismo é enorme. Nunca se esqueça que você tem de amar e cuidar e tratar de todos os filhos igualmente, independente das afinidades. Terceira coisa, tome todo cuidado para revelar os sonhos que Deus lhe dá acerca do seu futuro. A sua ingenuidade pode ter um preço elevado demais, porque suas intenções podem ser mal interpretadas e gerar desconfianças, invejas e até ódio. Imagina, José tem um sonho e conta. E a Bíblia diz que os seus irmãos ficaram com raiva dele, não só pelo fato dele ter contado o sonho, mas a maneira como ele contou. Olha, não é só o conteúdo, é a forma. Então presta muita atenção. Era muito comum nos tempos dos patriarcas Deus falar às pessoas através de sonhos. E eu acredito sinceramente
que os sonhos que José teve foram revelações de Deus para ele. José ainda não tinha naquela época um relacionamento com Deus capaz de lhe dar esse tipo de discernimento. Mas eu quero lembrar a você que não existe espaço para inveja e ódio no coração dos membros de uma família que ama ao Senhor, que deseja ser vitoriosa em todas as circunstâncias, ainda que desfavoráveis. Ao contrário, o amor, a união de esforços, o companheirismo, a fidelidade mútua, a lealdade, o respeito, a obediência aos pais, todas essas qualidades são o alicerce para construir uma família vitoriosa. Tempos difíceis, vividos com relacionamentos baseados em ódio, indiferença e inveja. Mas eles podem ser vencidos. Outro texto, Gênesis 37 ainda, agora os versos 28 a 36. Vamos aprender que a mentira que pretende disfarçar o ódio pode causar dores insuperáveis. E foi isso que aconteceu. Veja o relato bíblico. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por cerca de 240 gramas de prata, e os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as suas roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora, o que eu farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do teu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. A mentira que pretende disfarçar o ódio causa dores insuperáveis. Neste episódio, nós encontramos dois irmãos de José como protagonistas: Judá e Rúben. Rúben era o irmão mais velho, e como mais velho, ele tinha responsabilidade por todos os demais irmãos. Como irmão mais velho, então, Rúben trazia sobre seus ombros essa responsabilidade de preservar a vida de José, seu irmão mais novo. Por isso, ele sugeriu colocar José numa cisterna seca, porque ele pretendia resgatá-lo são e salvo para levá-lo de volta ao seu pai. Rúben tinha consciência do valor de José para o seu velho pai Jacó. Judá é o mentor da ideia de vender o irmão como escravo para uma caravana de mercadores nômades. E ele tem êxito na execução do seu plano, porque Rúben estava ausente no momento da negociação com os mercadores. Os demais irmãos
Todos eles concordaram com a ideia de matarem um animal para manchar a túnica colorida de José com o sangue da vítima e levar a túnica manchada com sangue para Jacó. Armação entre irmãos, mentira deslavada para tentar disfarçar o ódio que havia no coração. Queridos, a mentira tem sido muito utilizada para encobrir crimes ainda mais tenebrosos. A mentira, no entanto, é por si mesma um pecado horrível e pode causar tremendas dores. Imagina o sofrimento e a dor psicológica que a mentira causou no coração do velho pai Jacó. Imagina o tormento sofrido por Jacó devido a um eventual sentimento de culpa pela morte do seu filho favorito. Isso não está escrito no texto não, tá? É só uma interpretação minha. Eu imagino Jacó curtindo o seu luto e perguntando a si mesmo: por que eu fui pedir a José para ir procurar os irmãos? Por que é que me deu na cachola a ideia de enviar o meu filho favorito para levar comida para os irmãos dele e saber se eles estavam bem? Por que é que eu não o retive em casa? Jacó começou a sentir sentimento de culpa, além da dor daquilo que ele imaginava ser a perda do seu filho favorito. Imagina quanta dor, tudo por causa de uma mentira. Irmãos, em relacionamentos conjugais, a mentira tem sido uma ferramenta diariamente utilizada por muita gente. A mentira tentando encobrir um outro pecado. Você sabe que atualmente a mentira tem recebido um apelido chique, fake news, uma expressão em inglês. É fake, é falso, é mentiroso. O Brasil está sofrendo até hoje por causa de mentiras. Famílias brasileiras estão sofrendo horrores por causa de mentiras. Que coisa terrível. Jesus afirma que a mentira é filha do diabo. Olha o que Jesus ensinou, está aí registrado em João 8,44. Jesus se dirige às pessoas e diz: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer bem claro para você, com todas as letras: uma família vencedora tem a verdade como seu fundamento e jamais permite que a mentira seja praticada entre os seus membros. A mentira é a ferramenta favorita dos derrotados e o argumento mais utilizado pelos ímpios, pelos cruéis. A mentira causa dores insuportáveis e tem como resultado o descrédito, a desconfiança e o rompimento de relacionamentos. Mas não há mentira que não seja descoberta. A palavra de Deus nos ensina que nada podemos contra a verdade. A verdade prevalecerá. Ame a verdade. Pratique a verdade. Fale a verdade. E como a Bíblia ensina, fale a verdade com amor.
Terceiro texto. Agora capítulo 39 de Gênesis. O ambiente agora é completamente outro. José está em casa de um oficial egípcio e é encarregado por Potifar de administrar todas as coisas da sua casa. E eu quero falar agora de armadilhas insuperáveis que precisam ser vencidas. Hoje é o dia do adolescente batista. Quem é que aqui hoje tem entre 13 e 19 anos? Levanta a mão. 13 e 19. Temos alguns aqui, poucos. Quantos jovens solteiros estão aqui nesta manhã? Levanta a mão. Temos um grupo. Presta atenção que a gente vai ler aqui. Porque isso tem tudo a ver com vocês. Mas não é só com vocês não. Adultos também. Casados ou solteiros. Presta bem atenção. Gênesis 39, a partir do verso 1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Presta bem atenção. O Senhor era com José. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O segredo do sucesso é estar com o Senhor. Presta atenção. Satisfeito com isso, Potifar nomeou Josué seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Gente, isso não está aqui no texto bíblico por acaso. Quando eu era adolescente, as meninas tinham uma expressão para dizer quão bonito era um rapaz. Gente, eu sou velho, tá? Eu já tenho 72 anos, a caminho de 73. Sabe como é que as meninas chamavam um rapaz bonito? Pão. Fulano é um pão. Eu nunca fui chamado de pão, porque eu era feio. Mas eu conheci alguns pães. Eu conheci. José era um pão. Mas recentemente a palavra mudou. Ao invés de pão, eles escolheram um animal. Fulano é um... você sabe. Fulano é um gato. A única relação que existe entre mim e um gato é eu imitar ele fazendo miau. A única relação. José era um gato. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha se deitar comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava
a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha deitar-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Queria que você prestasse muita atenção ao texto e às verdades que ele nos apresenta, principalmente se você é adolescente, jovem, mas também você que é adulto, solteiro ou casado. O texto apresenta uma situação de assédio sexual sofrido por José. Como é que você pode vencer uma situação tão difícil como essa? Então eu quero lhe dar 3 conselhos práticos. Presta bem atenção. 3 conselhos práticos. Primeiro, lembre-se sempre que todo pecado que você comete é primeiro contra Deus, além de envolver pessoas. Sua lealdade a Deus deve ser sempre maior do que qualquer tentação sexual. Você viu um gato, uma gata, e você fez miau e ela respondeu. Lembre-se de Deus. Lembre-se do que Deus representa para você. Lembre-se dos valores éticos, morais de Deus. Lembre-se sempre disso, para escapar. Segunda, preste muita atenção no ambiente onde você pisa. Acho que um grande erro de José foi o fato de ele entrar em casa e ver que não tinha ninguém. Aqui para nós, humanamente falando, era para ele dar no pé. Não tem ninguém, a casa está vazia. Isso está me cheirando a mutreta. Você sabe o que é mutreta? Uma palavra antiga que eu aprendi quando eu era gerente auxiliar no banco, faz tempo para chuchu, mas ainda é hoje entendida, mutreta. Armadilha. Aqui tem cheiro de armadilha. Botou o pé, viu que o ambiente não é propício, sai fora. Muitas vezes você cai em tentação porque você não tem o cuidado de observar o ambiente. Terceira dica: cuidado com o que você veste. Eu não sei por que cargas d'água José foi com uma capa para trabalhar. Não sei. Era de manhã cedo. A Bíblia não diz que estava fazendo frio. Talvez era a capa, símbolo de prestígio, da posição de honra que ele exercia. Eu não sei, eu fico apenas imaginando. Eu sempre uso muita imaginação quando leio a Bíblia, viu, gente? Mas era parte da vestimenta dele. O que você veste? Quando você veste uma roupa
que te deixa mais atraente física e sexualmente do que deveria, você não deveria usar essa roupa, porque ela atrai a atenção das pessoas para o seu corpo, não para você. Cuidado com o que você veste, porque a roupa pode ser um fator de atração, uma armadilha. E isso não é só para as meninas não, tá? Isso é para os rapazes também. Porque às vezes o rapaz vai para a academia e ele faz questão de, na hora de fazer uns determinados exercícios, ele tira a camisa ou tira a camiseta para que as meninas e as mulheres olhem para o seu corpo saradão. Cuidado com o que você veste. O mais impressionante nessa história é que o prêmio recebido por José, por sua fidelidade a Deus e lealdade ao seu patrão, qual foi o prêmio? Ele foi em cana, ele foi para a cadeia. O cara fez tudo certo e foi para a cadeia. Lembre-se sempre que é melhor sofrer a prisão física do que sofrer o dano de ser aprisionado pelo pecado, pela culpa e pela condenação. Qual é a prisão pior? Você tem que avaliar isso. Há muita gente que ainda hoje vive aprisionado pela culpa, pela condenação, porque não foi cuidadoso com o ambiente, não foi cuidadoso com a roupa e priorizou os seus desejos em detrimento da sua lealdade a Deus, da sua fidelidade ao Senhor. Os vencedores não temem a prisão física, mas a vencem com a consciência limpa de culpa e condenação e o sentimento do cumprimento do seu dever de testemunhar da sua fé, a despeito de todas as circunstâncias desfavoráveis. Estou caminhando para o final. Tem só mais um texto. Aflições insuperáveis são vencidas sem vitimismo. Presta bem atenção. Aflições insuperáveis são vencidas sem vitimismo. O comportamento de se fazer vítima é tão antigo quanto Adão e Eva. Mas ele tem de ser tornado um comportamento, e ele tem a tendência de ser um comportamento devastador, destruindo não apenas vidas, mas uma geração inteira. E vou abrir aqui outro parêntese. Irmãos, nós estamos testemunhando uma geração de mimimi, de gente mimizenta, de gente vitimista. É o que a gente tem observado em todos os ambientes, na escola, na família, na sociedade, no colégio, na universidade, no ambiente de trabalho e na igreja também. A vitimização leva as pessoas a se diminuírem, a se destruírem, a fazerem do seu futuro exitoso um castelo de cartas. Se alguém que tinha o direito de se considerar vítima, era José. Vítima da sua própria ingenuidade, vítima da preferência dos seus pais, vítima do ódio e inveja dos seus irmãos, vítima da mentira da mulher de Potifar, vítima dos companheiros de cárcere que se esqueceram dele. Se alguém que tinha todo o direito de se considerar vítima, era José, mas o comportamento dele não é de um vitimista. José escolheu não se fazer de vítima,
mas permitiu que as aflições sofridas ao longo de tantos anos não abortassem os seus sonhos. Presta bem atenção. Quando você se vitimiza, você está abortando os seus sonhos. Eu tinha 9 anos de idade, quando eu fui acometido de um furúnculo no meu joelho direito. Fiquei 6 meses com aquela coisa horrível no joelho. Meu joelho ficou enorme. E eu confesso para vocês, foi uma das piores situações físicas que eu já vivi. Desmaiei 2 vezes quando meu pai me levou para o posto de saúde, para o enfermeiro espremer até tirar o carnicão. Foi horrível. E durante aquele tempo, eu recebi a visita de minha professora da escola dominical, que Isa conheceu muito bem. Cadê Isa? Ah, está ali. A tia dela era minha professora da escola dominical. Ela foi lá em casa me visitar e me levou um livro de presente. Esse livro mudou a minha vida. Chamava-se Poliana. Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Alguém aqui já leu? Gente, que livro! Eu aprendi com Poliana a fazer o jogo do contente. Meu joelho estava doendo, eu dava graças a Deus porque eu tinha joelho. Porque eu me lembrava de um cidadão lá em Cachoeira de Macacu, que ele não tinha perna. Eu tinha joelho. Gente do céu. Eu queria ser engenheiro. Mas Deus queria que eu fosse pastor. Durante a minha adolescência, eu briguei com Deus. Eu queria ser engenheiro e Deus queria, não, senhor, eu quero que você seja pastor. Eu não quero que você vá construir pontes, estradas, prédios, nada disso. Eu quero que você viva para edificar vidas. Olha eu aqui. Eu disse sim para Deus. E eu nunca poderia imaginar que aquele moleque pobre de Cachoeira de Macacu ia se tornar o líder espiritual que eu me tornei. Eu vou contar uma história pessoal para vocês, que é assim meio constrangedora, mas eu vou contar. Eu já tive alguns carros na minha vida. Todos eles eram carros usados. A primeira vez que eu comprei um carro zero, eu era missionário no Canadá, e eu resolvi comprar um carro zero. E resolvi comprar um Elantra, um carro da Hyundai. A minha filha tinha programado de ir com o marido dela para o Canadá visitar a gente, só que ela ia primeiro para Nova York. E eu prometi à minha filha que eu ia buscá-la em Nova York. Eu fui de carro, com meu carro 0 quilômetro. Quando eu estou atravessando a ponte que liga o continente à ilha de Manhattan, eu comecei a pensar alto, só que Leila estava do meu lado e ela ouviu. E eu disse assim, quem diria que aquele moleque pobre de Cachoeira de Macacu ia entrar em Nova York dirigindo seu próprio carro 0 quilômetro? Você não faz ideia do que isso significou para mim. Porque eu nunca imaginei, nunca sonhei um sonho tão maravilhoso. Deus nunca tinha me dado um sonho assim. O sonho que eu tinha era possuir um carro e eu comprei uma Brasília usada. Eu usei essa Brasília até ir embora para Portugal como missionário. Deu um trabalho danado, tive que fazer o motor dela. Quando você compra carro usado, você tem um risco muito grande, você não sabe a procedência. Ah, irmãos, imagina se eu começasse a choramingar. Eu sou filho de Rubem, aquele ferroviário pobre que tinha 5 filhos e sempre teve um sobrinho para cuidar. Uma casa com 6 crianças, um pai pobre, uma mãe doméstica que não trabalhava fora para ajudar o orçamento da família.
que muitas vezes foi para a escola com a calça cerzida, porque a calça do uniforme a gente jogava bola com ela e caía no chão e rasgava. Que muitas vezes a gente tinha galinha em casa e mamãe fazia com 2 ou 3 ovos, fazia uma fritada e dividia em 6 para os filhos comerem. E ela comia só arroz com feijão. Imagina se eu começasse a reclamar da vida. Eu nunca seria aquilo que sou hoje. E eu quero dizer para você que eu sou hoje aquilo que sou pela graça de Deus. Mas eu não me fiz de vítima. Nunca. Sempre confiei que Deus tinha os sonhos, ainda que Ele não me revelasse. Deus tinha outros sonhos para mim. E esses sonhos se tornaram realidade. Imagina você, um adolescente feio, magro e pobre, casar com uma mulher linda como Leila. Eu digo para todos os adolescentes e jovens que se consideram feios: olhem para mim. Você pode ter esperança, meu irmão. Eu tinha um problema seríssimo de autoestima na minha adolescência. Eu não tinha cabelo no peito, até hoje não tenho. Sou filho de índio e de preto. Então, eu achava, as meninas vão olhar para mim, não tem barba na cara, não tem bigode. Não tem bigode como você, viu? Não tem bigode, não tem barba na cara. Será que elas vão pensar que eu sou homem mesmo, macho alfa? Casei com essa menina. Ela tem muita coragem, é uma mulher de fé. Vitimismo. A sua fé no poder de Deus, a sua dependência da providência de Deus, a sua paciência para esperar o agir de Deus, a sua disposição de buscar a sabedoria e o discernimento de Deus, não permitiram a José escolher o caminho da vitimização. A sua vitória se deveu tão somente ao poder de Deus e à sua decisão pessoal de abolir da sua vida o vitimismo. Aflições imensas. José teve 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés. E quando ele teve o seu segundo filho, ele resolveu colocar o nome do filho dizendo: o Senhor me permitiu passar por minhas tremendas aflições e me fez vencedor. Você tem sofrido aflições? Você nunca superará as suas aflições se fizer de vítima, mas você a vencerá no poder e na graça do Senhor. Eu quero concluir. E eu não posso concluir essa mensagem sem ler para você o testemunho de José para os seus irmãos depois da morte do seu pai Jacó. O texto está em Gênesis capítulo 50, é onde a história termina. Gênesis 50, a partir do verso 14 até o verso 21. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: olha lá, quem tem culpa no cartório. Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. As pessoas erradas, elas não são capazes de pensar que as outras pessoas podem ser boas, podem ser misericordiosas. Elas têm a mania de transferir para os outros os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. E foi assim com José, os irmãos dele. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José. Enviaram a mensagem para o José, não falaram cara a cara, olho no olho não.
Antes de morrer, eles inventaram a história, tá? Isso não é verdade não, inventaram. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Lembra do sonho? Lembra do sonho? Lembra da reação que os irmãos tiveram com o sonho? Ódio, inveja. Agora o sonho se torna real. E existe no coração daqueles irmãos um sentimento de culpa e um anseio por perdão, por graça, por misericórdia. Somos seus escravos, disseram eles. Olha José. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Olha essa pergunta. Por acaso sou Deus para castigá-los? Se há uma coisa que você precisa aprender, meu irmão, quando você for ofendido, quando você for maltratado, lembre-se sempre da palavra do Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Não é você que tem que fazer justiça com as suas mãos. Deixa Deus ser Deus, você é simplesmente um ser humano. Por acaso sou Deus para castigá-los? Agora olha o testemunho no verso 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Vocês pretenderam me fazer mal, mas o meu Deus me fez bem. Passei pelo ódio de vocês, passei pela inveja de vocês, passei pelos erros do meu pai e da minha mãe, passei pela mentira da mulher de Potifar, sofri cadeia, sofri o esquecimento dos meus companheiros de prisão, mas um dia o Senhor me levantou do fundo da prisão e me fez governador do Egito. Eu sou o número 2 de Faraó. José não disse isso não, tá? Não falou nada disso, eu que estou dizendo. Nada de soberba, nada de vanglória. Tudo o que acontece na vida dele, ele atribui a quem? A quem? Então, presta bem atenção, querido, no que eu vou lhe dizer. Se você esquecer tudo que eu falei e lembrar-se disso, ótimo. Deus governa a sua vida. Deus governa não apenas a sua vida, mas a sua família. E quando eu falo da sua família, eu estou falando da sua família desde os seus primeiros ancestrais, desde Adão e Eva. Deus governa seus filhos, seus netos. Deus governa a história. Deus governa o mundo. E esse Deus é soberano, não é apanhado de surpresa. E Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. As famílias cristãs, a semelhança da família de José, enfrenta crises muito difíceis. Humanamente falando, crises insuperáveis. Mas o caminho da vitória passa pela estação do perdão. O caminho da vitória passa pela estação do perdão. E não passa só não,
para na estação do perdão. Esse perdão é baseado na convicção de que Deus governa a história. O ódio e inveja de irmãos pode produzir angústia, dor, aflição profunda, mas o perdão supera todas as coisas e nos conduz à vitória. Fale sempre a verdade, mas fale a verdade com amor. Nada podemos contra a verdade, e a verdade sempre triunfa. Ame indistintamente todas as pessoas da sua família, sem preferências. Vigie e ore sempre, para não ser apanhado nas armadilhas infames contra a sua honra e contra a fidelidade que você deve a Deus. Seja prudente. Nunca permita que o vitimismo roube de você a realização dos seus sonhos. Confie na providência de Deus. A vitória vem dele para os perseverantes e fiéis. Curve a sua cabeça. Algumas semanas atrás, Deus colocou essa mensagem no meu coração. Durante essa semana, essa mensagem ficou queimando na minha alma. Na sexta-feira, eu a escrevi, com meu coração fervendo. E eu tenho orado pedindo a Deus: Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração e aqueceu a minha alma com a Tua palavra, fala ao coração dos meus irmãos e irmãs. Deus falou ao seu coração? Se Deus falou ao seu coração, agora está na hora de você falar com Ele. Então responda para Deus aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa fazer. Se alguma coisa que você ouviu aqui nesta manhã falou de forma particular ao seu coração, fale com Deus agora. E diga para Deus aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E diga para Ele o que você quer fazer. Essa é a hora. Eu não posso dizer por você, só posso dizer por mim. Então fale para Deus o que você quer fazer. Silenciosamente, ore ao Senhor. Responda aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Tempos difíceis, Senhor. Situações que nós consideramos humanamente insuperáveis. Mas o Senhor pode nos dar a vitória. O Senhor é o Deus da vitória. E nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e dá-nos sabedoria e discernimento para compreendermos as razões do nosso fracasso, a origem da nossa miséria. Dá-nos um coração quebrantado, contrito, humilde, perseverante, confiante na Tua providência, Senhor. Dá-nos um coração paciente, para esperarmos no Senhor, no tempo do Senhor, na certeza de que o Senhor conduz a história, o Senhor governa a nossa vida,
O Senhor é o Deus de todas as circunstâncias. Não nos permita, Senhor, não nos permita jamais permitirmos o comportamento do vitimismo, mas faz-nos confiantes de que um dia o Senhor realizará os nossos sonhos. Dá-nos a vitória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.